Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre como eu estou criando a minha empresa. Eu vou abordar nesse vídeo qual foi o meu começo, agora em 2024, quais foram os aprendizados que eu tirei durante esse ano e alguns segredos que eu percebi ao decorrer do caminho. Então, para começar, eu sou o Henrique e nesse ano de 2024 eu decidi que eu quero fazer com que meus projetos ganhem vida e que sejam usados no mundo real. E, por consequência, eu quero acabar criando uma empresa onde eu possa ter minha renda baseada nesses aplicativos. Só que explicando um pouco, eu já tenho conhecimentos de programação há mais ou menos 3 anos. Eu, para ser mais específico, trabalho com desenvolvimento mobile, então eu desenvolvo aplicativos. E, bom, eu sempre tive ideias de aplicativos novos que eu poderia tentar lançar, criar. Porém, a maioria das vezes quando eu começo, eu acabo desistindo no meio do caminho. Como exemplo, eu posso citar um aplicativo de finanças que eu comecei a criar ele tendo em mente que um dia eu ia colocar ele na Play Store e começar a divulgar ele para mais pessoas usarem. Mas eu acabei deixando ele meio de lado. Eu uso ele até hoje em dia, mas somente eu uso. Bom, no começo de 2024, eu acabei parando para pensar um pouco sobre isso e refletindo eu percebi que talvez seja uma boa oportunidade criar aplicativos e monetizar eles, além de também lançar eles para as outras pessoas poderem usar. Então, com base nessas ideias que eu estava tendo, eu comecei a anotá-las no Notion no começo do ano. Então, anotei várias ideias no Notion e essas ideias acabaram se tornando projetos. Então, eu vou estar contando aqui sobre os 3 maiores projetos que eu fiz no ano de 2024. Teve alguns projetos nesse ano que eu acabei não terminando por conta de não funcionarem bem no mundo real. Porém, os principais aqui que eu fiz do início até o fim, eu vou estar listando aqui. Então, para começar, a gente tem o Faults. O Faults é um aplicativo que surgiu de um problema que eu percebi na minha faculdade, onde os professores só marcavam a quantidade de faltas de cada aluno no final do semestre. Bom, isso era um problema, porque muitas vezes acontecia de o aluno acabar esquecendo quantas vezes faltou, e se ele fosse consultar no sistema, o sistema ia estar desatualizado. Então, acabava que ficava meio que por conta do aluno marcar suas próprias faltas. Eu e alguns amigos meus, a gente tentou usar o Notion, algumas formas para marcar, mas a gente sempre acabava esquecendo. Então, eu decidi criar algo para resolver isso e, ao mesmo tempo, monetizar essa ideia. Então, assim nasceu o Faults. O Faults é basicamente um aplicativo para o nicho de estudantes de faculdade. E ele possui assinatura mensal e anual. E falando um pouco de como ele funciona, ele serve para anotar faltas, anotar atividades, trabalhos e provas. Então você meio que consegue fazer uma organização completa, tanto de faltas, atividades e tudo mais que você tem na faculdade. Sobre a monetização, então ele tem uma parte gratuita, que no caso seria o anotar faltas. Você pode anotar quantas faltas você quiser. Porém, você tem um limite de 4 matérias e também não pode anotar atividades nem trabalhos e provas sem ser um assinante. Eu lancei esse aplicativo e, bom, eu acabei demorando tempo demais desenvolvendo ele. Fiquei em torno de 3 meses desenvolvendo ele, sem nem sequer lançar uma versão para alguém começar a usar. E, bom, como resultado, eu tive R$0 nesse aplicativo, porém eu aprendi algumas coisas. Aprendi que você tem que falar com seus clientes, seus possíveis clientes. Você tem que tentar entender qual é o real problema. E, bom, esse aplicativo eu não entendi muito bem qual era o real problema. E minha solução acabou não funcionando tão bem para a maioria das pessoas. Assim eu acabei não tendo muita gente nesse aplicativo. Algumas pessoas baixaram, usaram, mas ninguém foi convertido a assinante. Bom, depois desse projeto, eu comecei meu próximo projeto, que é o F-Stock. O F-Stock é basicamente um projeto para pessoas que trabalham com estoque. A diferença desse aplicativo por Faults é que nesse aí eu já tinha um cliente desde o começo.
Ele foi feito em conjunto com um amigo meu. E, bom, o que esse aplicativo fazia basicamente? Ele serve para gerenciamento de estoque, fluxo de caixa e para vendas e retiradas do estoque. Então ele era um aplicativinho até que bem completo. Ele tinha um layout bem simples para a pessoa entender. E, bom, o que aconteceu? Eu tive esse cliente, ele até chegou a pagar pra gente. Porém, depois de um tempo ele acabou parando de usar o aplicativo. E a gente também não investiu mais tempo nele, nem em busca de clientes, nem em novas funcionalidades. E ele acabou ficando meio de lado. Então, quais foram os erros que eu cometi nesse aplicativo? Primeiro de tudo, eu não entendi muito bem o que o cliente queria. Assim, eu desenvolvi algumas coisas que acabaram tendo que ser refeitas. Então, teve muito retrabalho nele. De fazer uma coisa, chegar até o final, entregar na mão do cliente e ter que fazer tudo de novo. E também acabei deixando o aplicativo de lado. Esses foram os erros que eu cometi. Eu acredito que esse aplicativo eu poderia ter investido mais nele. Mas ficou também um aprendizado para o meu próximo aplicativo. Antes de continuar para a Agenda.io, eu só queria ressaltar que o Falts ainda está na Play Store. Ele foi um aplicativo que eu fui até que longe. Coloquei anúncios, assinaturas utilizando pagamentos no aplicativo. E quem quiser dar uma olhada, ele está disponível lá. É só baixar e testar. Bom, depois que eu fiz esse F-Stock, eu fiquei um pouco parado em questão de aplicativos, porque eu até tentei desenvolver algumas coisas, mas acabou não dando certo. E também eu estava tendo muitas coisas da faculdade por conta do TCC. Então, depois de um tempo, em uma conversa com o meu cabeleireiro, ele acabou falando pra mim que ele estava precisando de um aplicativo, porque ele estava tendo bastante problemas com a forma que ele organizava os agendamentos dele, pessoas mandando mensagem enquanto ele estava cortando algum cabelo. E eu já estava pensando em uma ideia parecida, desenvolver algum aplicativo para o pessoal que trabalha com cabelos. Então, eu acabei criando o Agenda.io. Então, o Agenda.io é um aplicativo para pessoas que trabalham com agenda. Então eu fui um pouco fora desse nicho de cabeleireiro. E, bom, ele basicamente serve para agendamento de clientes, gerenciamento de serviços e tem algumas coisas nele também. Por exemplo, o cabeleireiro pode adicionar bloqueios, adicionar dias que ele não trabalha. Tem várias funcionalidadezinhas assim, mas o coração da aplicação é basicamente isso. O agendamento de clientes, que pode ser feito tanto por parte do cabeleireiro, do profissional no caso, quanto por parte do cliente. Então ele é essa via de mão dupla. E, bom, esse aplicativo aqui eu fiz ele de uma forma até que bem diferente, porque agora eu tinha um cliente, ou seja, agora eu falei com um cliente real, agora eu entendi melhor a forma que ele queria, eu validei melhor. E como que eu validei melhor? Eu basicamente, ao invés de fazer como por exemplo no Falts, que eu simplesmente cheguei e comecei a desenvolver loucamente lá o aplicativo e só para ver depois o que ia acontecer. Nesse aqui não. Nesse aqui eu fiz simplesmente um protótipo no Figma. Cheguei pro cliente e falei, esse aqui é o aplicativo que eu tô construindo. Quero que você veja junto comigo e fala o que você acha que funcionaria e o que não funcionaria. E, bom, isso foi algo muito positivo. Eu percebi muita coisa que eu não entendia e acabei melhorando esse protótipo para depois aí sim começar o desenvolvimento depois de um tempo. E eu tô melhorando esse aplicativo conforme necessário e com base em uso real. Então eu tô tentando levar ele já para mais pessoas e a ideia é ir aprendendo com esse uso e analisando e melhorando o aplicativo e testando, validando bastante e sempre produzindo em pequenos lotes, ao invés de fazer igual o Falts de ficar meses e meses desenvolvendo para só no final perceber que a ideia pode dar errado. Bom, tendo desenvolvido todos esses aplicativos aqui no ano, eu sei que foram poucos até, mas isso já me deu uma base muito legal para começar o ano de 2025 agora. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os aprendizados que eu tive nesse ano. E começando por... faça que cada tentativa seja um aprendizado. Isso daqui basicamente seria o seguinte: mesmo que você faça algum projeto e ele dê errado, sempre dá para tirar algum aprendizado, algum conhecimento novo. Você pode aprender com seus erros literalmente, você pode tentar entender o que você fez de errado
E na sua próxima ideia, no seu próximo aplicativo, o próximo site, o próximo projeto, você vai começar mais forte, vai começar com mais conhecimento e com menos chance de dar errado. E assim você vai crescendo. E tenho mais dois aqui. Primeiro de tudo também que linguagem não importa tanto no começo. Então eu tinha muito isso de que eu tinha que usar a melhor linguagem de programação no começo. Eu tinha que usar a melhor arquitetura, a melhor organização de passos, melhores nomes, clean code, tudo isso. Mas na verdade no começo não importa. No caso desse aplicativo, esses aplicativos que eu fiz, eu utilizei o Flutter. Eu poderia usar outras coisas também. Então, se você começar uma ideia, você pode usar no code, qualquer coisa. O importante é você resolver o problema dos seus potenciais clientes e validar essa ideia no mundo real. E design bonito e relativo eu coloquei aqui também, porque isso foi uma coisa que eu percebi. Eu sempre achei que eu teria que fazer aquele layout super bonito, super minimalista, elegante, quando na verdade para alguns nichos de cliente isso pode ser algo confuso e problemático. Então aquilo que pode ser feio para você às vezes para o cliente é bonito. Então você vai aprendendo conforme você vai testando com os seus clientes. Bom, para finalizar o vídeo, eu quero falar um pouco aqui sobre os segredos que eu aprendi. Então agora eu vou revelar aqui o que eu entendi nesse ano. E, bom, para começar, a parte mais importante, valide sua ideia. De alguma forma você tem que validar sua ideia, seja por meio de um protótipo, algum vídeo, tem 1 milhão de formas de validar. Inclusive, eu já começo recomendando um livro que eu li e achei muito legal, e se chama Startup Enxuta. Ele fala bastante sobre essa parte de validação e mostra vários casos de pessoas que validaram ideias, empresas grandes que validaram ideias. E, bom, isso daqui eu diria que é o principal para começar algo com uma chance maior de dar certo. E, bom, para validar sua ideia, eu coloquei aqui algumas coisas. Você tem que fazer um MVP, que seria o mínimo produto viável. E o MVP seria um projeto com no máximo uma funcionalidade lá, só para resolver o problema do cliente e ver se aquilo funciona no mundo real. Tentar entender, meio que tentar descobrir aquilo que você ainda não sabe. E logo em seguida, é claro, melhorar esse MVP, colocar mais coisas, dependendo como for. Falar com as pessoas, no caso, as pessoas que sejam potenciais clientes, as pessoas que estejam naquele nicho que você quer construir a sua ideia. E esse desista do seu projeto na hora certa é por conta de um erro que eu tive com o Faults. Eu acabei me apegando demais ao projeto. Era como se fosse, esse é o meu projeto, eu acho ele muito bonito, muito perfeito, todo mundo tem que usar ele e eu vou continuar fazendo funcionalidade nele até as pessoas começarem a usar, mas na verdade você pode estar perdendo muito tempo, porque se uma ideia falhou, se você viu que você validou e ela não funciona no mundo real, essa é a hora de você pivotar. Não necessariamente desistindo do projeto, porque eu coloquei desistir do projeto, mas você pode simplesmente trocar o seu nicho, mudar algumas coisas, testar coisas novas e, em último caso, você pode desistir dele para a próxima ideia também. A gente sempre tem ideias novas e, bom, o importante é como você aplica essa ideia no mundo real. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E digam aí nos comentários que ideias vocês também produziram esse ano, se vocês também estão tentando fazer algo parecido. E também, se vocês tiverem alguns outros tipos de aprendizado ou discordam de alguma coisa, vai ser legal falar um pouco sobre isso e compartilhar conhecimento. Então, até a próxima!